Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, domingo, dia 13 de dezembro. Provavelmente essa é a nossa última análise semanal do ano. Na semana que vem, o domingo vai cair no dia 20. Aí é semana de Natal, ninguém vai fazer nada, tá? Nós não vamos operar, então não tem por que fazer a análise. Se tiver alguma coisa interessante para falar, eu faço. Mas, por enquanto, vamos deixar aí meio que de férias aí. A semana do dia 20 e a do dia 27, sem análise semanal. A primeira porque é a semana do Natal aqui, ó, não faz sentido, os bancos saem tudo de férias, os fundos, não vai ter oportunidade boa, né? Pode até ser que tenha uma certa volatilidade porque a liquidez cai. E a outra semana é a semana do Ano Novo. Esse final de ano aí caiu num dia bom, hein? Caiu na sexta-feira. Para nós que somos autônomo, independente, empresário, quando o Natal, Ano Novo cai no final de semana é a melhor coisa. Para quem é funcionário, carteira assinada, gosta que cai na segunda, aqui, ó, na terça, na quarta, né? Que aí emenda a semana inteira, né? Eu odeio isso aí. Então, aí na semana que vem, provavelmente não tem análise, nem no dia 27, a gente volta no dia 3, que aí já vai pegar a primeira semana de janeiro, semana de montagem de posição aí de banco, rotação às vezes de setor, né? Remontagem de posição para não ficar pagando swap ao longo em moedas, né? Enfim, tem uma série de coisas que acontece aqui nessa primeira e segunda semanas, ok? Então, essa análise de hoje, ela tem validade para essa semana que se inicia no dia 13 hoje e vai até o dia 18, na sexta-feira, tá? O último dia do ano que eu vou operar, ok? Vamos começar aqui dando uma passada no relatório COT. Fechei aqui, não era para fechar. O S&P, ele teve uma perda aí, ó, de 18.300 contratos. Ele saiu aqui de menos 24.366 para menos 42.714. Então, as posições líquidas nos contratos futuros do S&P tá negativa. Ou seja, essa alta que a gente está vendo aqui não está sendo acompanhada por acréscimo, por aumento de posição líquida dos players no índice, pelo menos no índice futuro, né? Os players usam muito os contratos futuros para fazer travas, para diminuir a exposição das ações, né? Uma forma de hedge, mas também tem a especulação. Então, quando a gente não está mais vendo esse player que está especulando, né? Acumulando posição, como ele, por exemplo, fez aqui, ó, nessa subida, né? O mercado caindo aqui e players acumulando posição. Esse é o smart money que a gente fala entrando, né? É aquele player que monta a posição quando o preço tem um alívio, né? Um desconto, e ele pega, ganha na alta. Agora, nessa subida aqui tá divergente, né? Preço subindo, o delta aí dos players, né? O acumulado invertendo para o negativo. Então, provavelmente, por ser a última semana do ano aí, pode ser que venha um sell-off, tá? Não seria surpresa nenhuma, né? Porque desalavancagem aí, pessoal, na última semana do mês, porque na última semana do ano, última semana operável, né? Porque a última semana do ano a gente tem mais duas ainda, mas ninguém faz nada aqui, ó, não tem liquidez. Então, tomem um pouco de cuidado essa semana aí, na hora de operar, na hora de, né? Às vezes pode ter um dia aí de alta, fiquem um pouco céticos, tá, pessoal? Mesmo que tenha uma super alta, renova a máxima histórica aqui, você não pegou, tem problema. Teve o ano inteiro para pegar, não vai ser na última semana que você vai querer fazer milagre aí, né? E aí o ano que vem é um ano inteiro para a gente fazer isso também. Então, fiquem um pouco céticos, ok? O Nasdaq, ao contrário do S&P, teve ganho no COT nessa última semana, ó, teve uma subida forte, ó, de 31,7K.
31.700. Saiu de menos 22.600 negativo para 9.000 e poucos contratos positivo. Então, uma subida aí, uma certa divergência aí, né? O que o Nasdaq tem diferente do S&P? Um peso muito maior nas ações de tecnologia. A bolsa de tecnologia, predominantemente aí ações de tecnologia, né? Então, o que isso pode significar? As ações de tecnologia subiram conforme a pandemia foi ganhando força, né? As empresas que trabalham no setor de... as diversas indústrias que tem no ramo, né, no setor de tecnologia, ganharam espaço porque as pessoas estavam em quarentena, estavam ficando em casa, estavam consumindo mais produtos, né, digitais, comprando mais pela internet, como por exemplo a Amazon, e indo menos em lojas físicas. Então, um ganho de contratos permanentes aí, né, de posições acumuladas no Nasdaq e queda no S&P pode ser mais um pouco desse reflexo aí dessa segunda onda de casos que tem batido essa semana. Alguns países essa semana apresentaram números recordes aí de novas infecções, né? Então, mesmo com a vacina começando a sair agora, pelo que eu tenho lido em alguns artigos, algumas matérias, só vai conseguir entregar essa vacina para boa parte da população mesmo até o final de 2021. Então, o ano de 2021 ainda vai ser um ano aí, pelo menos no primeiro semestre, um pouco conturbado, ok? Então, vamos acompanhar, vamos tomar cuidado aí com essa última semana do ano, né? Para um possível movimento aí de desalavancagem, mas uma coisa legal que aconteceu aqui, essa subida de contratos aí, de posições compradas de especuladores no Nasdaq. Vamos ver se essa semana vai continuar subindo, ok? O euro, vamos aqui para as moedas agora. O euro ele teve uma subida boa aí de 16.500 contratos. Essa subida aqui ela estava um pouco divergente, ó. Se você reparar aqui, o preço ele estava lateralizado, mas Scott caindo. E aí quando o preço resolveu escapar aqui, continuou meio lateralizado, meio caindo, né? Semana após semana, caindo de leve. Na semana passada teve um pequeno aumento de 138.250 para 139. E agora, nessa semana, teve um aumento um pouco mais forte, de 16.500. Saiu aí de 139.894 para 156.429. Então, assim, se a gente pegar essas máximas aqui, ó, de agosto, né, finalzinho de agosto, e a gente comparar o COT, ainda está bem divergente, está bem distante, não? A gente chegou a ter uma máxima aqui, ó, de 211.752 contratos antes de inverter, né? A gente está hoje em 156.429. Moeda, como é que funciona a moeda no final dos anos? Todos os anos tem sido mais ou menos parecido, né? O mercado fica totalmente parado, né? Sem volatilidade. No caso da Libra, a gente já vai falar dela, já está subindo aí 1%, por causa desse acordo entre a União Europeia. Olha aqui, ó, o contrato futuro da Libra abriu agora com um gap de 0,76, né? A União Europeia e o Reino Unido tinham fixado a data. Eu estou falando isso porque também entra aqui, né, do euro. Tinham fixado data de finalizar as negociações do Brexit hoje, domingo, mas concordaram hoje em continuar as negociações nessa semana, mesmo com a data limite aí vencendo. O euro abriu com gap de alta também. Notícia boa também para o euro, já sobe 0,20, 0,19, ok? Então, assim, se esse acordo for fechado, vamos ver o fluxo, mas provavelmente pode ter uma continuação aí desse movimento de alta, ok? Vamos dar uma olhada no DX. O DX caiu 3.400 contratos. Ele estava sendo negociado com um corte de menos 3.075.
caiu um pouco mais para 6.486 contratos. O DX aí, uma mínima aí de vários e vários meses, né? Queda, o que beneficia aí as outras moedas, né? Principalmente as moedas emergentes. Eu já venho postando no Instagram há bastante tempo a necessidade de vocês, pessoal, começarem a dolarizar o patrimônio de vocês, né? Por quê? Primeiro, que o dólar está barato, é uma oportunidade. Pode cair mais? Pode ser que caia um pouco mais, né? Mas no longo prazo não faz tanta diferença, porque a primeira crise, a primeira recessão técnica, a primeira crise política, breaking news aí do governo, que não está cumprindo o teto de gastos aqui no Brasil, que vai ter que mexer em política monetária, pode trazer aí uma volatilidade, uma incerteza para a nossa moeda novamente. E tudo isso que caiu, estou falando do dólar aqui, o dólar real, pode catar e começar a subir de novo. Esses momentos aí de incerteza abalam muito a nossa economia, muito mais do que outras economias, porque a gente está muito mais fragilizado por ser uma economia emergente e por ser também economia emergente, a inflação bate aqui muito mais forte do que em países desenvolvidos, né? Saiu a inflação de novembro semana passada, veio arredondando aí 0,9% no mês, quase 1% de inflação no mês. Então, quase 1% de qual que é a palavra? O que eu queria dizer é que corroeu o seu patrimônio em quase 1% somente no mês de novembro. Ah, William, mas o dólar caiu. Beleza, o dólar caiu. Você tem razão. Agora, os preços, eles demoram um pouco para serem atualizados, né? A inflação, né, mostra como que os preços estão aumentando. Então, essa queda do dólar impacta na inflação também? Impacta. Mas a gente demora um pouco mais para ver isso. Então, o primeiro evento de risco que vier agora em 2021, janeiro, né, fevereiro, sei lá, a gente já pode ter uma subida forte novamente. Então, é uma oportunidade de você comprar dólar barato. Okay? Eu já venho falando bastante isso, já tem bastante tempo. Então, assim, espero que você aproveite. Okay? Eu queria mostrar isso aqui, antes da gente continuar. O IRD entre os títulos de 10 anos da Alemanha e dos Estados Unidos continuou um movimento de queda, né? Então o IRD um pouco divergente aí do COT. Preço e COT subindo essa semana. Diferencial de taxa de juros aqui, ó, dos yields de 10 anos continuando a queda. Então a gente tem aqui o yield de 10 anos do título americano e o yield de 10 anos do título da Alemanha. Então, o que é o diferencial? É o spread, é um menos o outro, tá? Então, durante aquela subida forte que teve no euro aí depois da pandemia, o yield puxou forte e desde então ficou lateralizado e caindo. Então, um movimento aí divergente nos preços. Vou voltar aqui no euro. Um movimento aí um pouco divergente nessa puxada aqui com relação ao diferencial de juros que está puxando para baixo, ok? Essa puxada que deu aqui para cima, ó, ela foi acompanhada de um RD sustentando o preço, ó, puxou forte, né? Agora não está mais tanto. Então, pode ser que venha uma correção lá de um prazo um pouco mais longo no euro nessas próximas semanas. Vamos ver como vai estar o fluxo, tá? Até porque o fluxo está mostrando ainda uma certa euforia. Essas notícias do Brexit impactam bastante, então vamos ficar esperto, beleza? Eu não vou operar comprado o euro essa semana por causa dessa divergência. Vou procurar operações de venda. Já vamos ver o volume profile daqui a pouco. Vamos só finalizar aqui. Cote da Libra, né? Falta da Libra e do ouro. A Libra subiu, passou para o território positivo. Estava 7,9K, 7.899 negativo.
cruzou o eixo zero aqui, passou para o território positivo, em 5.710 contratos. Agora, aconteceu de forma divergente. Enquanto o preço caía, o COT subia. Essa abertura de gap aí, esse final de semana, a gente consegue entender esse movimento. Os players apostando num acordo. É muito ruim, tanto para o Reino Unido quanto para a zona do euro, que esse divórcio, essa separação aí da Inglaterra, né, do Reino Unido, da União Europeia, aconteça sem um acordo comercial, sem aquelas resoluções lá da pesca e aqueles conflitos que estão aí atrapalhando, né, na finalização das negociações. Então, não vai acontecer de chegar numa data limite e acabar o acordo. Já faz anos que está sendo negociado, que está sendo prorrogado. Então, quando vocês virem essas headlines, Reino Unido, União Europeia fixam prazo limite de negociação e tal. Chegou até lá, não teve, vai ser prorrogado. Todas as vezes foram assim. Tá. Finalizando com o ouro. O ouro na semana passada, mais uma semana de queda, né? No dia 7, deixa eu ver que dia foi assim. Na segunda-feira ele deu uma puxada forte. Já a gente vai ver os profiles. Na segunda-feira deu uma puxada forte. Na terça ficou lateralizado, na quarta devolveu tudo, né? E aí na quinta e na sexta ficou lateralizado. Ou seja, voltou para o mesmo patamar aqui do fechamento da semana passada. Já a gente vai ver isso aqui com mais ênfase, né? Olhando as regiões de volume. O COT, no entanto, ele fechou positivo. Ele saiu de 260.314 para 269.220. Okay? Calendário econômico. Eu vou dar uma passada aqui bem rápida, tá, pessoal? O que importa essa semana? Os PMIs, tá? Essa semana tem taxa de juros dos Estados Unidos, Japão e Reino Unido. E do Brasil também, né? Para quem opera dólar aqui, para quem está de olho aí no que o Banco Central vai falar, né? Então aqui, ó. Notícia mais importante da semana. Na quarta-feira, às 16 da tarde. Taxa de juros do FONC. Projeções econômicas, statement e a conferência de imprensa 30 minutos depois, às 16h30. Né? Às 5h30, na quinta-feira, taxa de juros do Banco Central da Suíça. Vamos ficar de olho. No mesmo dia, às 9 da manhã, taxa de juros do Banco Central da Inglaterra. Vamos ficar de olho. E de noite, por volta da meia-noite... Opa, faltou uma divisão aqui. Essa notícia do Banco Central do Japão, eu não estou certo sobre o horário, porque no site da Investing estava sem a data pré-definida. Provavelmente vai ser por volta da meia-noite, mas vocês fiquem espertos aí, tá? Para o horário que for agendado. Então, essas são as notícias mais importantes aí da semana. Também tem inflação aqui da zona do euro. A zona do euro ela tem sofrido aí com inflações negativas, ou seja, deflações. O que está acontecendo? O Banco Central Europeu está aumentando os estímulos. Aumentou na semana passada o QE, né? Ainda não teve tempo para ter impacto, né? Mas se continuar essa inflação muito baixa igual está, provavelmente o Banco Central Europeu vai expandir ainda mais. Então, isso tem trazido fluxo comprador para o euro. Na sexta-feira,
tem algumas notícias aí, todas são importantes, tá, pessoal? Estou dando uma resumida aqui no que tem mais importante, porque essa semana tem muita notícia mesmo. Então, vamos focar aí nos PMIs e nas decisões de taxa de juros aí. Quarta, do FONC, e na quinta-feira, do Banco Central da Suíça, do Reino Unido e do Japão. Okay? Depois eu vou mandar isso aqui para vocês lá no grupo e no canal do Telegram. Vamos para o que interessa agora, para os gráficos aqui, para ver como que fecharam. Deixa eu fechar, mudar isso aqui. Como que fecharam aí o profile dos ativos e o que a gente vai fazer essa semana. Ó, S&P abriu com gap de alta, 0,57. Todo mundo sendo beneficiado aí por essa notícia do acordo entre Reino Unido e a zona do euro, né? Então era um evento de risco que o mercado estava precificando, teve uma certa pressão vendedora aí na quinta e na sexta-feira, na quarta também. Então, com essa tensão sendo aliviada, pelo menos por enquanto, né? Essa deadline aí, esse prazo limite para as negociações, o mercado dá uma aliviada e aí sobe tudo agora. Euro subindo, Libra subindo, índices de ações abrindo com gap de alta. Tá? Como que fechou o profile de sexta-feira aqui, ó, do S&P? O S&P começou a sessão asiática caindo, abriu Londres, despencou, derreteu. Na abertura de Nova York, fez um pullback aqui no VWAP, ameaçou cair, voltou, depois caiu de volta, não conseguiu fazer uma nova mínima, falhou aqui, né? E reverteu tudo. Quase recuperou tudo o que caiu durante a sessão asiática e sessão de Londres. Né? Fechou aqui quase neutro. O fechamento é exatamente onde está o POC e a VWAP, e o ajuste, né? Com essa notícia do Reino Unido, pode ser que a gente tenha uma corrida para essa região aqui, ó, que seria a região de 0,5%. Agora, pode ter um teste nessa região? Pode. Talvez eu apostaria a minha primeira região aqui. Tá? Perdendo essa região, caso volte aí entrar headlines negativas, caso volte a entrar fluxo vendedor, perdendo a região do POC do ajuste, que vai ser a região chave para o dia, a gente pode ter uma visita aqui nessa região e na mínima aqui, ó, de sexta. Caso o preço vá embora ou até teste aqui e ganhe força compradora, a gente pode ter uma continuação, romper aqui, ó, a VWAP semanal e vir visitar essa região aqui de cima, o POC de sexta, quinta, de quarta-feira. E caso continue, pode vir aqui retestar essa região de cima, ok? No 3.700. Isso. Ok? Que é a máxima aqui, ó. Nasdaq. Nasdaq bem parecido, só que o profile do S&P ficou meio que um short P com rejeição, né, no fechamento. O Nasdaq fechou uma distribuição simples aqui, ó. Ele caiu junto com o S&P correlacionado na sessão asiática, na sessão de Londres, e ele fez quase o mesmo price action na sessão de Nova York, com exceção aqui de tarde ele rompeu a mínima, né? Só que recuperou quase tudo, ó. Fechou aqui no ajuste. Agora o POC está um pouco abaixo, então a gente tem uma segunda barreira aqui antes do POC. Como o mercado abriu em gap e já está vindo visitar essa região aqui, ó, que é a máxima de quinta-feira, pode ser que dê uma oportunidadezinha de venda se entrar fluxo vendedor aqui, ó, na sessão asiática já, tá? Pode subir até aqui e cair. Se romper essa região, pode vir visitar aqui, ó, o VWAP semanal, continuando a força compradora, essa próxima região, tá? Que é o POC de quarta-feira. Caso entre fluxo vendedor e o preço comece a cair, seja rejeitando essa região ou aqui, né, ou já comece a cair desde agora, o que eu acho que não vai ser o caso, porque está sendo precificada essa boa notícia aí do Brexit, né, mas em algum momento aí pode entrar o fluxo vendedor. E aí, caso ele seja persistente, vai vir aqui visitar o VWAP
desculpa, o ajuste de sexta, que também é a região aqui do POC de de quarta e quinta, ok? E aí, ganhando essa região, pode vir retestar o POC de sexta. Se romper o POC de sexta, com certeza rompe essa mínima aqui e vem buscar essa outra região aqui embaixo, ó, no 12.190, ok? Eu vou trazer agora, na verdade eu vou mudar de tela. Vamos falar primeiro de tudo do euro. O euro abriu com gapzinho, notícia boa aí do Brexit sendo precificada. O perfil de sexta foi um perfil short L, um perfil extremamente vendedor. É o perfil vendedor mais forte que tem, com o fechamento aqui próximo da mínima. Então, descaracterizou totalmente o perfil, essa notícia, né? A gente viu o COT ganhando, agora a gente viu uma divergência lá no IRD. IRD puxando a paridade para baixo. Com essa notícia, pode ser que continue subindo? Pode até ser. Vamos ver como que vai estar o delta, como vai estar o fluxo. Agora eu estou um pouco cético com relação a essa subida. Então eu não vou comprar. Pode subir à vontade que eu não vou comprar. Tá? Chegando, se continuar essa força compradora, chegando aqui, retestar essa região de volume aqui, rompendo, com certeza rompe a máxima e pode vir visitar aqui, ó, opa, só arrumar um negócio aqui, pessoal. Tem um segundo Fibonacci aqui. Depois eu vejo isso. A região que eu me refiro é a região de 0,5% de variação aqui, ó. Aqui a gente fica esperto, tá? Caso o que eu acho que vai acontecer realmente aconteça, né? Não estou apostando nisso, mas se começar a cair eu vou dar preferência a operar vendido. É o preço talvez falhar nessa região ou vir retestar essa região aqui e entrar fluxo vendedor. E aí a gente pode ter um reteste aqui, ó, do ajuste. E essa região aqui, desse monte de POC aqui encavalado, ó, de sexta, de quinta e de terça-feira, né? Rompendo isso, aí tem bastante espaço para andar, ó. Tem essa região, que não é uma região aí tão forte, eu acredito. Pode romper e vir retestar essa mínima aqui da semana, ó, que é a mínima de quarta-feira, ok? Eu prefiro operar vendido essa semana, mas eu quero ver primeiro o fluxo vendedor entrando. Vamos dar uma olhada no... Pode ser o ouro. O ouro, na sexta, ele começou caindo aqui na abertura de Londres, né? A sessão asiática negociou em queda. Quando abriu Londres, deu uma puxadinha para cima, rejeitou o POC, caiu forte. Veio pegar stops aqui, ó, na mínima de quinta e na mínima de quarta e inverteu forte. Se fechasse aqui em cima, seria ainda melhor, né? Mas deu uma recuada forte no final da tarde, né? É um perfil long IP, mas com rejeição aqui nessas máximas. Vamos ver aí um reteste, uma acumulação, talvez nessa região do POC aqui, ó, de sexta e quinta, né? E é o ponto-chave de price action do dia. Se romper isso aqui, pode vir buscar a mínima. Se continuar ganhando força a partir daqui, pode buscar a máxima de sexta e quinta, visitar esse nozinho de liquidez aqui, ó, esse nó de volume. Olha que interessante essa região, ó. Serviu de suporte, rejeitou aqui várias vezes, ó, rejeitou, rompeu, né? E aqui ela rompeu de novo e serviu de resistência agora na sexta-feira. Vamos ficar de olho, porque é uma região que trabalhou e serviu como suporte e resistência no passado aqui. Uma região onde está tendo rejeição. Agora, quando rompe, está rompendo com força. Então, região chave aí para o preço. Okay?
Rompendo essa região, logo aqui eu já tenho um POC importante, que é o POC de quarta-feira, e continuando tem essa região aqui de acumulação, que é o POC de terça, ok? Agora, caso continue caindo, aí tem bastante... caso rompa essa região, a gente tem uma acumulação aqui embaixo e uma outra aqui. O COT, deixa eu lembrar, o COT fechou com quase 9 mil contratos de ganho, apesar que o preço não teve ganho nenhum, né? Segunda-feira abriu aqui, ó, subiu forte, na quarta lateralizou e na terça lateralizou e na quarta devolveu tudo e ficou lateralizado de novo. Olha o tanto de volume que tem acumulado aqui, ó. Então, por enquanto, o preço sem direção. Se começar a sair notícias ruins no mercado, o sentimento de aversão ao risco tomar aí, né, os noticiários e tal, a gente vai ver o ouro ganhando força. Também a inflação aí subindo em alguns países pode ajudar o ouro a subir. Se o mercado continuar essa última semana operacional negociando tranquilo, né, sem aqueles sell-offs fortes, aí ele pode voltar a cair de leve, visitar essa mínima, talvez romper aqui e vir visitar essa região aqui, ó, do 2,5% de variação da VWAP semanal, ok? Finalizando aqui, vamos falar da Libra. O DX não tem muito que a gente vê, a gente vai acompanhar o euro. Eu até parei de fazer umas marcações porque ele caiu demais aqui, ó. Tá tendo uma certa acumulação aqui, vamos ver se vai continuar caindo essa semana ou se vai reverter. Se reverter, pode visitar essa região aqui, ok? Então não tem muito segredo. A Libra tá interessante. A Libra ela teve essa recuperação forte aqui, ó, desde setembro e caiu nas últimas semanas com esse sentimento de risco do Brexit aí voltando, né? Caiu com mais força aqui no dia 7, na segunda-feira, que foi quando o ouro teve aquela puxada, né? Mas depois recuperou aqui, ó, no mesmo dia. Começou a subir e aí, como foi chegando próximo do fim de semana, o mercado começou a vender, né? O Reino Unido e a União Europeia estabeleceram ali o prazo limite de domingo. Então, o mercado foi desalavancando, foi vendendo, foi se redeando contra esse possível evento de risco. Agora, chegou hoje, prorrogaram aí essa data limite. Vão continuar negociando essa semana. Então, isso fez a Libra abrir com um super gap aqui de alta. Estava subindo quase 1% lá o spot, né? O contrato futuro agora está arredondando 0,7%. O que eu acredito que possa acontecer? Um movimento talvez de fechamento desse gap, não total, mas parcial. Talvez visitar o POC aqui, ó, de quinta e possivelmente, se continuar o fluxo vendedor, visitar o POC de sexta. Agora, a região onde o preço está aqui é a região chave, ó. É uma região de price action bem interessante, serviu de resistência várias vezes, rompeu, serviu de suporte aqui, ó, várias vezes, né? Então, abriu com gap exatamente aqui, já veio retestar. Se começar a entrar fluxo comprador, tem essa região aqui para ser retestada, que é o POC de todo esse movimento, ó, a maior acumulação de volume. Vai ter que entrar muito trabalho aqui, muita força para romper. Rompendo, tem essa região aqui para ser retestada e rompendo o POC aqui de quarta, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Hoje foi uma análise aí que demorou um pouquinho mais, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários aí do vídeo ou mandar no grupo do Discord, né? Que eu respondo para vocês, ok? Então é isso aí, um grande abraço. Não percam quarta-feira a live, vai ser a última live do ano. Eu vou trazer umas novidades aí interessantes, né? Não só aquele operacional e tal, mas toda uma análise por trás. E vai estar bem legal, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí para todos.